Por exemplo, às vezes, quando você tem vamos falar aqui do setor geração de energia. Às vezes, quando você tem uma alta muito grande no PLD, PLD é o preço de liquidação das diferenças, que nada mais é do que o nome do preço à vista de energia. Se sobe muito o PLD, dentro do setor de geração, eu quero entender quem está menos exposto a essa alta. Usualmente, no mercado de geração, eu estou dando um exemplo aqui, tá, só, é, no mercado de geração de energia, você tem é bom quando as empresas estão contratadas. O que que é contratado? É quando ela tem uma capacidade anual de geração de energia e essa capacidade, ela você vende ela no longo prazo, você faz contratos de longo prazo, você vende num determinado preço, idealmente mais alto preço, mas é bom o simples fato de ela não estar exposta, de ela não estar descontratada. Por quê? Porque senão o resultado, normalmente investidor em setor elétrico, você quer estabilidade, né? Você está buscando estabilidade, inclusive de dividendos. Você não quer um samba do crioulo doido, que a empresa fique cada hora tendo uma variação muito grande de resultado, porque ela não vendeu energia, ela tem que vender sempre no spot, né? Por outro lado, se você tiver um pico de PLD do preço da energia spot, pô, eu quero saber quais empresas que fizeram a bobagem de não estar contratadas, né, que estão tomando risco, mas quando subir o preço da energia, ela vai conseguir vender no spot a um preço alto, né? Então, assim, por que que eu estou falando isso? Porque quando eu sou analista de utilities, eu já tenho a minha cobertura lá das distribuidoras, geradoras e transmissoras, e isso aqui, né? E isso sem falar no fato de que essa volatilidade no preço do setor, no preço de energia, de alguma forma também, dependendo do que acontecer, impacta também o setor de distribuição. Mas vamos focar aqui na geração. Cubro um setor elétrico, e eu tenho três subsegmentos e tenho as empresas geradoras lá que eu cubro. Eu tenho que ter uma visão macro e top-down para falar assim, olha, dado este cenário de aumento do PLD, que é o preço de liquidação o preço da energia spot, eu acho que tem que comprar essa ação e não essa, certo? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o analista top-down, mesmo no nível, né? Eu não estou falando no nível do portfólio manager, que tem que olhar a bolsa inteira, ou o estrategista de equities, que tem que olhar a bolsa inteira. Eu estou falando num cara especialista num setor. Mesmo esse cara, no mundinho dele, ele tem que olhar o top-down. Dentro de todas as empresas dele, eu vou para o nível, eu vou dar um zoom aqui só em geração. Dentro de geração, eu tenho que ter uma visão top-down, olhar de cima, e eu tenho que ter uma visão de olhar empresa a empresa. Então, todo analista tem que ter essa concepção e essa. Primeira coisa é ter isso no nível de consciente, né? E essa é a minha ideia aqui para vocês. Eu falando isso para você, e você realmente querendo se destacar nessa carreira, você me segue, me ouve, né? Muitos aqui me ouvem. Então, beleza, pô, já sei do problema, né? Isso vai, e só você saber do problema já vai fazer você ficar muito mais esperto quando você conseguir o emprego ou agora no trabalho que você já faz, que você vai falar, opa, vou começar a fazer isso que o Marcelo está falando, né? É uma dica que eu queria dar para vocês em relação a isso, até que veio na minha cabeça agora, é assim, eu acho interessante você dividir o seu tempo como analista. Quando você começar a cobrir um setor, você vai ficar afogado ali nas informações e você vai ficar olhando somente as árvores, porque você tem que fazer o início de cobertura, você tem que fazer o modelo, você tem que pegar dado histórico, você tem que ficar pegando o número em PDF, tem que estruturar o modelo, tem que construir fórmula, tem que ser etc. Mas mesmo dentro do modelo, e agora vamos viajar aqui, não vou falar nem em olhar várias empresas do setor. Mesmo dentro do modelo, vamos pegar, fiz um modelo aqui de equatorial. Eu estou olhando a guia equatorial no detalhe, no detalhe, no detalhe, terminei o modelo. Você tem que ter um momento de fazer o zoom out e olhar a coisa de longe, né? Olhar a coisa de uma maneira sintética. Beleza, eu projetei aqui um monte de empresas, agora eu tenho o resultado da holding que reflete o resultado de todas essas empresas. Agora eu vou olhar, está fazendo sentido a receita? Está fazendo sentido o custo? Por que que o custo está caindo desse trimestre para esse? O que que eu fiz?
Aí você passa e você convive com o problema nessa hora. O que que eu quero dizer com isso? O que que eu queria dizer aqui? É uma dica que eu quero dar. Quando, assim que vocês puderem, comecem a tentar dividir o trabalho entre um momentos bottom-up, que eu estou aqui olhando, fazendo um modelo no detalhe e colocando os números e colocando as fórmulas e construindo Excel, e tem um momento que, beleza, agora eu vou raciocinar. Agora eu vou pensar com calma, eu vou olhar o todo e ver se está fazendo sentido. Primeiro eu vou olhar o todo da empresa e depois eu vou olhar como isso, essa conclusão, essa tese de investimento que eu fiz, como isso se encaixa no setor, olhando o meu universo todo, né? Então, assim, eu olhei a geradora específica, olhei todas as geradoras que eu cubro, agora olhei como isso fica no contexto do setor elétrico, né? Aí, pô, que nesse momento atual, estou preferindo distribuidora, geradora ou transmissora? E naturalmente, ao longo do tempo, você vai se tornar, você começa a virar um portfólio manager, você começa a ter visão do todo, como as pecinhas todas se mexem, certo?